Fazendo Minha História. Esse é o nome do projeto que atende crianças com problemas em suas casas. Voluntários utilizam de livros e fotografias para dar carinho e atenção aos menores. Vitor tem 12 anos, mas não mora em casa. A mãe tem problemas de saúde e o pai está ausente da família. Problemas no lar que levaram Vitor a morar em um abrigo. No local fez novas amizades e conheceu pessoas especiais, como o Wagner. Vitor, Oi. e essa árvore? Foi zoada. Seus irmãos têm visto? Não. A gente tem que terminar os pães agora. E quem faz aqui, ó. A gente deixou os pães para colocar. Wagner é um dos voluntários da casa. Foi ele que ajudou Vitor a montar este álbum com fotos e textos que registram momentos importantes vividos pelo adolescente dentro do abrigo. E a gente trabalha com eles para que eles possam ter aquilo de melhor que eles não tiveram fora daqui. Mas muitas vezes eles não têm amor dentro de casa e aqui a gente dá amor para eles. A gente cuida deles. O álbum funciona como um diário, com depoimentos que revelam a história de Vitor contada por ele mesmo. Como, por exemplo, a do primeiro ponto que levou na testa quando chegou no abrigo. Eu estava brincando com meu amigo e ele passou a perna em mim. E bati a testa na grade e eu tive que levar 2 pontos, fora o nariz cortado. Apaixonado por leitura, o adolescente se identifica com alguns dos personagens dos livros que leu, que mesmo sendo super-heróis, também sentem medo, assim como ele. Eu tenho medo de fantasma, morrer, de perder minha família. Tenho medo de dragão, de cobra e de leão. Do mundo, tenho medo também do mundo acabar e de perder meus amigos. Essas palavras são do personagem ou suas? Minhas. Você tem medo? Sim. Qual é o principal medo? Meu principal medo é de perder meus amigos. As crianças que chegam ao acolhimento são crianças que em algum momento os direitos dela, que está no Estatuto da Criança e o Adolescente, foram violados, seja por negligência, por maus tratos. Então essas crianças são acolhidas como medida provisória de proteção. Depois de ficar no abrigo durante 1 ano, Vitor veio morar com a tia em uma outra cidade, no sistema de guarda provisória. A ideia é de que quando ele sair daqui, esteja preparado para voltar a morar com os pais. O projeto Fazendo Minha História começou em 2002 e nasceu aqui em São Paulo, no Instituto Fazendo História, que conta hoje com milhares de voluntários espalhados pelo país. 190 casas de acolhimento têm parceria com o Instituto e cerca de 1.500 crianças e adolescentes de 0 a 18 anos já são beneficiados pelo projeto. É a criança entender o momento de vida que ela está passando, entender o que houve na sua família, no seu contexto social. A ideia é que elas possam ter uma versão própria da sua história. Eu estava brincando com meu amigo e ele passou a perna em mim. E bati a testa na grade e eu tive que levar 2 pontos, fora o nariz cortado. Agora você vai conhecer mais uma história emocionante. A ação social auxilia mais de 340 crianças em Pindamonhangaba. O Grêmio União une carinho, esporte e um exemplo de super pai. Veja. O projeto começou em 2003, quando ele e amigos resolveram dar aulas de futsal para 30 crianças. O Grêmio União é um projeto social, sem fins lucrativos, que visa tirar as crianças da rua. A gente utiliza a ferramenta futsal para alcançar nossos objetivos. Quais são os objetivos? Hoje, os alunos já passam dos 300. O entretenimento e o convívio interpessoal tornaram o grupo de crianças e adolescentes mais fortes no combate às drogas e despertaram em muitos deles o prazer pelo esporte. Para a gente não bastava apenas treinar, as crianças elas têm que ter algum objetivo. E esses objetivos eram os torneios. Os resultados foram tantos que, junto com os 120 títulos do clube, vieram também a confiança no projeto e os auxílios de fora. A empresa Gerdau, que é a nossa parceira dentro desse projeto que é desenvolvido, assim como a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, e contamos também com o apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo, através da Lei de Incentivo ao Esporte Paulista, o PIE. Mas Admauro mostra não se importar com os títulos. Durante nossa entrevista, o que ele realmente gostou de relembrar foram os momentos com as crianças. O aprendizado, o carinho, o respeito. Eu tenho crianças hoje, que elas têm 20 anos, a gente tem 22, tem 23 que passaram com a gente, com 24, e eles me chamam de amigo, me chamam de pai no Face. Em determinado momento eu me senti sensível e comecei a chorar.
Aí o Carlinho, filho do professor Peixe, e o Bruno Santos, eles vieram, me abraçaram, me consolaram. E lá eu me senti fortalecido para continuar. Era um super pai, era um treinador calmo. Ele sabia a hora de puxar a orelha, sabia a hora de passar a mão na cabeça. Vira uma família. Ele é pai de Bruno, que trabalha com ele, e do caçula Lucas, mas mostra que dentro do coração desse paizão ainda cabem muitos filhinhos. Tem filho que foi uma bênção de Deus, né? Tem meus 2 filhos, Bruno Pena e Lucas Pena, uma bênção de Deus. E tem filhos que a vida nos traz, né? Eu encaro isso como uma missão, trabalho dentro disso, né? Eu nunca me satisfaço, né? Um dia eu tive 30, um dia 100, hoje 340, né? Então essas coisas não tem preço. O professor de Educação Física, Daniel Ribeiro, continua no Repórter Setorial. Professor, como que o esporte pode ser importante na formação de crianças, algumas que inclusive se encontram na rua? Como que o esporte pode ajudar essas crianças? Essa pergunta é muito pertinente. Devido a outros fatores de influência dentro da sociedade, o esporte agora acaba sendo um fator aonde ele vai agora abranger a população mais carente em agora aspectos, né, de projeção social. Então o esporte, por exemplo, ele pode agora atuar em setores aonde pessoas de baixa renda visualizam a sua progressão socioeconômica. Alguns estudos colocam para nós que crianças que buscam, por exemplo, futebol no Brasil, que é cultural, é um fenômeno popular, popular, né? Isso afasta ainda mais a criança da escola. Esse é um aspecto a ser estudado. Esse é um aspecto agora de discussão dentro, né, da ciência social no esporte no Brasil e na educação física, por exemplo. Então, nesse sentido, o esporte pode ser até nocivo para a criança. Esse é um dado até que surpreende, na verdade, professor. Agora, falta então políticas que incentivem, no seu ponto de vista, a prática de esportes menos conhecidos ou menos populares? Correto. Existe sim uma parte aí de falha por setores aonde, né, nós colocamos alguns esportes hegemônicos e deixamos de lado outros esportes que seriam muito mais agora abrangentes dentro de uma população que é uma população às vezes carente de toda a questão, né, não só esportiva, mas também econômica, política, educacional. Dê um exemplo desses esportes que não são tão praticados, não são tão incentivados aqui no nosso país. Na verdade, esportes, por exemplo, os esportes escolares, né, nós temos, por exemplo, o handebol, uma formação muito forte na escola, mas no setor agora, por exemplo, de alto rendimento, nós temos poucas equipes, né, no Brasil que investem no handebol, por exemplo. Então, nós temos algumas modalidades que poderiam ser muito mais exploradas, né? Hoje em dia, por exemplo, né, a faixa litorânea, existe o surf, incluindo, né, uma categoria nova, né, também visando, né, a projeção em cima desse aspecto de modalidade esportiva, mas outras áreas esportivas elas precisam ser mais exploradas. Na nossa região nós temos uma grande faixa, por exemplo, de esportes, né, que já são explorados e bem trabalhados, mas no Brasil, numa forma geral, precisava olhar com mais critério essa exploração aí. Ou seja, do seu ponto de vista, o esporte bem explorado beneficia. Ele mal estudado, com poucas informações, sendo dirigido da forma errada, pode ter o contrário, pode ter o efeito contrário, é isso? Com certeza. Esse efeito é um efeito que pode trazer agora danos na sua formação. Principalmente quando a criança tem um capital cultural, que nós chamamos, um capital cultural Sim. baixo. Então, uma família que tem um capital cultural, um capital educativo baixo, as projeções para essa criança seria a válvula de escape, né, o esporte nesse caso aí. Muito bem, conversamos aqui com o professor de Educação Física, Daniel Ribeiro. Muito obrigado, professor, pelas suas contribuições, pelas suas análises. Análises foram muito importantes aqui para o Repórter Setorial. Eu que agradeço e estou à disposição de vocês. Ainda falando sobre educação, segundo pesquisa, o número de alunos que abandonaram o ensino médio é o menor dos últimos 5 anos. Apesar do bom resultado, as escolas ainda enfrentam muitas dificuldades.
De acordo com o Censo Escolar 2014, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 5% dos alunos da rede estadual de São Paulo abandonaram os estudos. Segundo o balanço, este é o menor índice registrado nos últimos 5 anos. Mais de 1.500 alunos do ensino médio no ano passado, cerca de 11,8% foram reprovados e 83,2% dos estudantes foram aprovados. Ainda de acordo com o levantamento, 4,6% dos alunos do ensino fundamental foram reprovados em 2014. Em 2013, o índice era de 4,5%. Segundo a Secretaria de Educação do Estado, a melhora no desempenho é resultado de iniciativas no reforço e acompanhamento dos estudantes pela rede pública de ensino. Os dados da pesquisa revelam que, mesmo com investimentos no ensino médio, o ciclo ainda enfrenta dificuldades em todo o país. Bolsa Atleta. Universidades da região usam o sucesso no esporte como incentivo na carreira acadêmica. Especialistas alertam: praticar exercícios físicos apenas nos finais de semana pode trazer sérios danos à saúde. Pesquisa revela: 40% dos brasileiros têm colesterol alto. A alimentação aliada ao exercício físico favorece o combate aos altos níveis de gordura no organismo. Projeto Fazendo Minha História usa livros e fotografias para atender crianças com problemas na família. Número de alunos que abandonaram o ensino médio é o menor dos últimos 5 anos. Apesar da boa notícia, muitas escolas ainda enfrentam dificuldades para manter estudantes na sala de aula. Esses foram os destaques dessa edição. Você pode rever mais em nosso portal repórtersetorial.com. Visite também nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!